Todos nós, de uma forma geral, gostamos da aprovação das pessoas que estão à nossa volta. Além disso, nós também queremos ter paz e desejamos também que nenhum mal possa acontecer, quer a nós também, quer como aqueles de quem nós mais amamos. Acontece que quando surge algo difícil na nossa vida, nós às vezes não sabemos lidar com isso porque temos dificuldade a olhar para essa circunstância difícil e podemos encaixar o amor de Deus nessas mesmas situações. Tendemos a olhar para a dimensão do amor de Deus face às circunstâncias que nos estão a acontecer. E então, devido a isso, parece que o puzzle muitas vezes fica incompleto. Há peças que estão por encaixar na nossa vida. Nesse momento, então, nós achamos que somos umas simples vítimas e parece também que o mundo inteiro se uniu para me tramar. E dizemos frases como: estas coisas só acontecem a mim. Na verdade, temos que perceber que quem segue, quem vive uma vida ligada a Cristo e afirma a fé, o mais natural neste mundo é ter dificuldades. Muitas vezes até tendemos a ter circunstâncias difíceis da nossa vida para que nos possamos lembrar que nós não somos deste mundo. Por outro lado, de uma forma muito subtil, o mundo, à primeira vista, até gosta de pessoas diferentes e proclamam a tolerância ao máximo. A tolerância, neste momento, é uma expressão que lá fora as pessoas usam muito. Precisamos de ser tolerantes. Só que, quando nós somos chamados a falar sobre as verdades do Evangelho, a tolerância dessas pessoas normalmente acaba logo e as pessoas começam a olhar-nos de lado e a tentar fazer-nos a vida difícil porque não percebem as nossas motivações. Então, a tolerância só existe para aquelas coisas que as pessoas querem, mas aquilo que as obriga a mudar, as pessoas já não toleram esses ensinos. Na Bíblia nós encontramos referências para a nossa vida. Referências de pessoas que nos têm ainda muito a ensinar, como foi a vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem que matava cristãos e depois tornou-se o homem que estava pronto a morrer como cristão. Certamente isso será para nós um exemplo de como servir a Cristo, independentemente das circunstâncias mais difíceis ou por mais dolorosas que elas sejam. Ele chegou ao ponto de dizer 3 coisas impressionantes quanto ao seu ministério aqui na Terra. Em primeiro lugar, ele diz: se é para viver, se é para estarmos aqui nesta Terra, que seja sempre para partilhar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. E não é por anunciar o Evangelho que eu me sinto orgulhoso. Isso é uma obrigação que eu tenho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo percebia que se é para viver, se é para estar aqui nesta terra, então o objetivo disso é anunciar o Evangelho. Em segundo lugar, ele ensina-nos que se é para viver, que seja para abençoar a vida dos outros. Filipenses 1, 21 a 25. De facto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se for para viver, é útil para o meu trabalho, então não sei o que hei de escolher. Estou pressionado de ambos os lados. Reparem agora, tenho o desejo, muito desejo de estar com Cristo, o que seria incomparavelmente melhor. Mas se é por vossa causa, então que eu continuo a viver. Como tenho a certeza disso, sei que vou ficar convosco para vos abençoar a todos e a fazer com que vocês possam crescer na alegria da fé. Então, eu sei que partir era muito melhor, mas já que é para estar aqui, então que seja para abençoar as vossas vidas e fazê-los crescer na fé. Em terceiro lugar, Paulo ensina-nos que se é para sofrer, que possamos então sofrer com propósito.
2 Timóteo 2,9. É por ele que eu tenho sofrido até ao ponto de ser preso como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, essa nunca está presa. Eu posso estar presa, ou eu posso estar preso, mas a minha boca nunca vai estar presa, porque eu vou querer sempre anunciar a boa nova, o Evangelho, a todas as pessoas. Então a vida do apóstolo Paulo serviu de exemplo para todos aqueles que privaram de perto com ele, como Timóteo, como também serve de exemplo para todos os cristãos ao longo destes tempos. Olhemos então para as palavras de Paulo para percebermos como a sua vida serviu de estímulo para Timóteo, que estava a passar por momentos dolorosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 13. Reparemos nas palavras que Paulo usa. Tu, porém, reparem, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o amor, a perseverança. Percebemos neste versículo é que Paulo discipulou a Timóteo. Teve-o ao seu lado para que ele percebesse o que significava viver a vida cristã. Chamou-o para o seu lado para que Timóteo pudesse então perceber o que significava viver a vida cristã. Tendo isto em mente, não podemos achar que Paulo estava a achar-se perfeito. Olha, para mim que eu sou perfeito. Ele nunca se considerou como tal. Mas sim que ele queria, através da sua vida, mostrar como viver o Evangelho, mesmo através das suas imperfeições. Timóteo viu bem de perto o estilo de vida do apóstolo Paulo e como ele aproveitava todas as ocasiões para ensinar a palavra de Deus às pessoas que estavam ao seu redor. Também percebeu que a mensagem que o apóstolo Paulo ministrava não era dele, mas vinha sim da parte do nosso bom Deus. Através deste versículo, Timóteo percebeu ainda mais coisas na vida do apóstolo Paulo. Reparemos o seu procedimento. Reparaste no meu procedimento. A palavra significa conduta, educação, modo de vida, disciplina. Ou seja, Timóteo percebeu que a vida do apóstolo Paulo autentificava as palavras que ele tinha proferido. Então, a sua vida não era apenas falar, mas também viver aquilo que ele tinha falado. E por isso é que Paulo, aos Filipenses, diz de uma forma muito clara: aquilo que vocês ouviram e viram-me a fazer, isso fazei vós também. Não sei se eu teria coragem de poder dizer aquilo que vocês ouviram isto. É mais ou menos fácil, mas que me viram a fazer, isso fazei também. Diz-nos ainda o texto: viste o propósito de vida. O propósito do apóstolo Paulo era falar de Jesus, independentemente se isso lhe custasse a vida. Aliás, em Cristo nunca se perde a vida, porque ou se tem vida aqui na terra, ou se tem vida no outro lado. Logo, é sempre bom sabermos que em Cristo há vida e vida em abundância. Além disso, o seu propósito sempre foi agradar a Cristo. O seu propósito sempre foi agradar a Deus. Talvez ele tivesse uma vida muito mais tranquila se desejasse agradar aos homens. Mas, no entanto, ele diz-nos em Gálatas capítulo 1, versículo 10: porventura procuro eu mais a aprovação dos homens do que de Deus, ou procuro agradar aos homens? Se procurasse agradar-lhes, não seria verdadeiro servo de Cristo. Significa isso então que as nossas bocas
apenas se fecham quando nós temos medo do homem. Mas abrem-se quando sabemos quem Deus é e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Nós paramos de falar do Evangelho quando temos medo daquilo que os homens nos possam fazer. Mas quando sabemos aquilo que Cristo fez por nós, as nossas bocas nunca vão ficar fechadas. Diz-nos o versículo a seguir, fé. Esta palavra pode ser traduzida por fidelidade. Significa isso que, mediante a pressão toda que Paulo teve, ele sempre foi fiel àquilo que ouviu da parte de Deus. Não ensinava ao sabor do ouvinte. Não ministrava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele ministrava, sim, aquilo que Deus lhe dizia. Paulo nunca vacilou porque confiava plenamente em Deus. E tal como vimos a semana passada, nós não somos chamados a ser populares. Nós somos chamados a sermos fiéis e fiéis à palavra de Deus. E preferimos dizer bem feito, como dizia C.S. Lewis, da parte de Deus, do que ouvirmos bem feito da parte dos homens. A seguir diz-nos o versículo longanimidade. Nós vimos isso na Escola Bíblica Dominical. É a capacidade de aguentar as situações mais adversas sem murmurar ou fazer algum tipo de justiça pelas nossas próprias mãos ou até pela nossa boca. Muitas vezes nós queremos fazer justiça pelas nossas próprias mãos ou até pela nossa própria boca. E quem o deseja fazer isso, talvez de forma inconsciente esteja a dizer: a minha justiça é melhor que a justiça de Deus. Talvez tu, Deus, não saibas praticar a justiça de forma correta. É verdade que nós podemos não matar ninguém. Mas se nós olharmos para a primeira carta de João, e ontem estava a falar sobre isso na Igreja Batista de Linda a Velha, podemos perceber que odiar e matar para Deus tem o mesmo significado. As consequências terrenas são diferentes. Então, quando nós dizemos eu odeio aquela pessoa, nós estamos a afirmar perante Deus que o nosso desejo é querer matá-la, só que não o podemos fazer. Ou o sentimento de ódio, ou o sentimento de matar é o mesmo. O reflexo, ou a consequência, é que pode ser diferente. Mas para Deus é exatamente o mesmo. A seguir diz-nos o texto, o amor. Aqui é o amor fraterno pelas pessoas. Timóteo percebeu que Paulo fazia o que fazia por amor a Deus, como também por amor às pessoas que ele dirigia. No dia em que Paulo perdesse o amor pelas pessoas, tornava-se um profissional da fé. Um simples mercenário. No dia em que nós perdemos o amor pelas pessoas, nós somos profissionais da fé. E nós, no caso eu como pastor, se eu perder o amor por vós, eu sou um simples mercenário que faço apenas por causa do dinheiro. Jonas fez o que fez porque não amava as pessoas. E além disso achava-se merecedor da bondade de Deus. Então precisamos de ter amor. Timóteo viu isso em Paulo. Diz-nos o último aspecto neste texto, perseverança. Isto é, capacidade de não desistir da missão que Deus lhe confiou. Ter paciência. Reparem, meus irmãos, neste pormenor. Ter paciência com as pessoas, com aquelas pessoas que o tentaram matar. Como é que é possível ter paciência com pessoas que nos desejam matar? O apóstolo Paulo mostrou-nos que isso é possível. Então estes aspectos são notáveis no servo de Deus, que devem servir de referência para a nossa vida, para dessa forma nós também podemos ser referência para quem caminha ao nosso lado. Queremos com isto afirmar, mais uma vez, de forma perentória, que queremos, enquanto igreja, ter uma cultura de discipulado. Que cada pessoa seja capaz de discipular outra. De
de caminhar ao seu lado, de ensinar as verdades do Evangelho, ensinar as coisas mais básicas e chamar alguém e dizer: olha para a minha vida, apesar das minhas imperfeições, eu continuo a fazer o caminho que Deus me chamou a fazer. Somos igreja para fazermos discípulos e discípulos em todas as nações. Queremos que cada pessoa esteja pronta, e brevemente nós vamos trabalhar esse aspecto, que cada pessoa possa discipular algum visitante que apareça na nossa igreja e possa fazer uma classe de evangelização. Sempre pessoa com outra pessoa. Versículo 11. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icónio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, depois de ter mostrado como o Evangelho transformou a sua conduta para com as pessoas, neste versículo vemos como o Evangelho o ajudou a passar por momentos bastante dolorosos na sua vida. Vamos recordar. Paulo foi chicoteado 195 vezes. Foi açoitado com uma vara por 3 vezes. Foi apedrejado ao ponto de o abandonarem num canto qualquer, porque achavam mesmo que ele estava morto. Sofreu 3 naufrágios. E certamente ainda teve outras situações bem difíceis na sua vida. Por isso, creio que ninguém passou nem de perto assim algo parecido com ele. Paulo, ao referir-se a estes lugares específicos, deve-se ao facto de que Timóteo, muito provavelmente, viu-o a sofrer estas coisas para perceber o que significava sofrer por amor a Cristo. O apóstolo Paulo tinha isto de uma forma muito clara na sua mente. Ele não foi chamado para viver em modo de férias. Ele foi chamado para viver o Evangelho. Aliás, a sua vida era muito mais sossegada antes de servir a Cristo. Pois em vez de ele sofrer ao trazer as marcas de Cristo no seu corpo, era ele que fazia as marcas de Cristo no corpo dos outros. Então a sua vida era muito calma, muito tranquila. E Deus chegou, mudou tudo do avesso e disse: agora tens que estar pronto a sofrer as marcas de Cristo no teu corpo. Contudo, quando ele escreveu esta carta, ele estava preso. E ao mesmo tempo disse a Timóteo, nós vamos ver isso mais tarde: o Senhor livrou-me de todas as perseguições que até agora tenho enfrentado. Embora também, e neste versículo, aliás, diz isso, e depois no capítulo 4, versículo 6, ele tinha a noção de que o seu tempo estava a chegar ao fim, e a verdade é que isso aconteceu mesmo. Passado pouco tempo de ele ter escrito esta carta, ele foi decapitado. E estas coisas serviram mais uma vez para mostrar a Timóteo que viver o Evangelho não é só usufruir dos seus benefícios. Nós desejamos muito o Evangelho por causa dos seus benefícios. Mas Paulo está a dizer, não é só usufruir dos seus benefícios, mas também é sofrer as consequências que o Evangelho nos traz diariamente. A vida e a morte de Paulo serviram de exemplo de coragem a Timóteo para prosseguir em frente. Qual a razão? Já iremos ver mais à frente. Versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que quiserem viver de forma piedosa serão perseguidos. Paulo foi muito claro nestas palavras que são, de certa forma, uma repetição daquilo que Jesus já tinha dito em João 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Mas porque não sois deste mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Significa isso que se todos aqueles que quiserem viver a vida cristã de um modo santo e afirmarem a palavra de Deus, serão perseguidos ou desprezados pelo mundo, porque o mundo não tolera o Evangelho, porque para ele é loucura. No entanto, para nós o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Às vezes podem achar que quem está no ministério pastoral é porque deseja fama, protagonismo, ou então foi apenas para pastor porque não sabia fazer mais nada. Aliás, quem pensa assim é porque acha que ser pastor não é preciso saber fazer nada. E, curiosamente, ao longo do meu ministério, já várias vezes ouvi dizer isto. Uma curiosidade como é o nosso ambiente batista do meio carismático pentecostal. Na sexta-feira tive a oportunidade de poder ouvir o pastor João Martins, da Igreja da Casa da Cidade, na Igreja Batista da Lapa. E ele disse que, numa certa noite, alguém ligou às 5 da manhã, porque tinha ido à pesca e então tinha arranjado muito peixe e ligou às 5 da manhã para o pastor, todo feliz porque tinha peixe para lhe oferecer. Como se o pastor já tivesse acordado. Sim, o pastor deve estar acordado, deve estar a fazer o devocional. Então o pastor João Martins estava a dizer, às 5 da manhã o Espírito Santo na minha vida está a dormir, não é? Mais tarde sim, mas às 5 da manhã eu estou a dormir. Mas ele estava a falar isso até de uma forma positiva, das pessoas poderem servir o pastor, nem que seja às 5 da manhã, ele estava a falar disso. E eu depois estava a falar com uma pessoa ao lado e dizia, às vezes no meio batista o que acontece é que as pessoas ligam-nos às 11 da manhã e em vez de dizer o pastor deve estar a fazer o devocional, dizem-nos o pastor deve estar a dormir, ainda se calhar estava a dormir, não é? E acham que nós às 11 da manhã estamos a dormir, não é? Então achei curioso essa diferença. Esquecemos-nos então que ser pastor não é uma profissão, mas sim uma vocação. Isto é, uma chamada, uma capacitação da parte de Deus e também um reconhecimento da própria Igreja. Garanto-vos, meus irmãos, que todos os profissionais da fé não passam no exame da perseguição ou do desprezo. Porque os profissionais da fé, quando querem seguir o ministério pastoral, fazem-no não com a motivação certa. E quando vem a dificuldade ou a perseguição, eles rapidamente desistem e escolhem outra atividade para fazer. Reparem que eu não disse que pastores são profissionais da fé, aqueles que caem em tentação, no pecado. Não. Todos nós podemos cair na tentação. Okay? Temos que saber, então, que todos nós, independentemente de sermos pastores ou não, estamos no ministério. Vocês, nos vossos trabalhos, estão no ministério. Porque estamos lá para servir a Cristo. Então, encontramos-nos todos no mesmo barco. E Jesus foi muito claro sobre isso em Mateus 16, 24. Então Jesus disse a quem? Aos seus discípulos, a todos aqueles que o seguiam: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isto é, há sempre um custo para quem segue a Jesus. E às vezes eu temo. Estou a ler um livro do Dietrich Bonhoeffer, O Discipulado, que ele fala sobre a graça barata. As pessoas falam de aceitar apenas Jesus, mas não falam daquilo que é seguir o caminho, das dificuldades que existem em seguir o caminho. Então nós temos que falar abertamente. Eu estava a falar há pouco tempo com alguém
e dizia-lhe: lembra-te, à medida que tu te aproximares mais de Deus, há alguém que não fica satisfeito e vai arranjar artimanhas para te complicar a vida. Mas nós não nos importamos de assumir este custo, porque sabemos que o custo maior é aquele que não tínhamos hipótese de assumi-lo, de suportá-lo. Cristo levou-o no nosso lugar. Nós não devemos depender de fatores externos e nem de palestras motivacionais para seguirmos em frente, porque a maior motivação que nós temos para seguirmos este caminho foi conquistada na cruz. Logo, nós só precisamos de ouvir o Evangelho diariamente. E porquê diariamente? Conforme dizia Lutero, nós precisamos de ouvir diariamente o Evangelho, porque diariamente nós esquecemos-nos dele. Então, as verdades do Evangelho, o Evangelho não é só para os descrentes, o Evangelho também é para os cristãos. Por isso é que nós lemos em Apocalipse 3:20, Jesus a falar à igreja: eis que estou à porta e bato. Não é? Vocês estão aí a ser igreja, mas na verdade não são igreja. São um grupo associativo que se reúnem em nome de Cristo, mas que não celebram as virtudes de Cristo. Aparentemente vivemos numa época em que ser diferente até está na moda. E que à partida, ser cristão pode ser interessante. Alguns amigos meus que não são cristãos, quando sabem que eu sou cristão, ainda por cima de pastor, que fixe! Tenho um amigo que é pastor batista e tal. E acham isso muito interessante, muito curioso. Depois chegam aquelas perguntas, não é? Jonatas, o que é que tu achas sobre isto? Eu digo: eu não acho, a Bíblia diz isto. Começam logo a olhar de lado. Não é? E sobre isto? A Bíblia diz isto. E aquela forma em que as pessoas nos olhavam de até tenho um amigo alternativo, agora tenho um amigo até um bocado esquisito. Mas pronto, ele até é bom rapazito. Não é? Mas é um bocado esquisito nas suas ideias. Será que o mundo tolera os discípulos de Jesus? Será que hoje em dia a perseguição, pelo menos aqui em Portugal, é feita através daquilo que nós imaginamos ser agressões, maledicência, apedrejamento, etc.? Será que nunca tivemos problemas em assumir a nossa fé no trabalho, na nossa família ou com os nossos amigos? Será que a perseguição é vista apenas de fora para dentro e não também dentro das igrejas? Versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo utilizou mais uma vez as palavras de Jesus para incentivar ou até mesmo para orientar Timóteo que a vida cristã não é um mar de rosas. Vejamos o que Jesus disse em Marcos 13:22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os eleitos. Porque não é possível. Lutero também dizia a propósito disto, não é? Não acreditem em qualquer ensino, mesmo que ele possa fazer chover milagres todos os dias. Não é? Significa isso que no meio da igreja, ao longo dos tempos, irão levantar-se cada vez mais homens perversos. A palavra aqui é maus, o pior de todos. Não é? Irão levantar-se homens perversos. É a mesma palavra, esta maus, que Jesus usou na oração do Pai Nosso. Livra-os do mal. Às vezes as pessoas pensam que é dos problemas difíceis da vida. Não, do mal. Livra-os das pessoas perversas. Livra, Senhor. Jesus orou por nós. Como também surgirão falsos ensinos que tendem apenas glorificar o homem. Se formos analisar bem, todo o liberalismo que está a surgir com toda a força tem sempre o objetivo de levar o homem a sentir-se bem neste mundo
e a viver uma vida à sua maneira. Nunca vimos tanto entretenimento nos cultos. A pregação de experiências pessoais em vez da palavra de Deus. Às vezes as pessoas perguntam-me assim: então, pastor, o que é que achou da pregação? Ele demorou 1 hora. O que é que o pastor achou da pregação? Não, desculpa, a pregação não demorou 1 hora. A pregação demorou 5 minutos. O resto foram experiências pessoais, histórias, piadas, ilustrações. Mas a pregação mesmo só demorou 5, 10 minutos. Só pregou a palavra de Deus 5, 10 minutos. Então, nunca vimos tanta pregação de experiências pessoais em vez da palavra de Deus. Nunca vimos tanto o pragmatismo. O pragmatismo é: se isto funciona, então faz. Igrejas à procura de modelos de crescimento de igreja. Qual é o melhor? É aquele modelo? Então vamos segui-lo. Se aquele modelo funcionou aqui, vamos segui-lo. Quando se esquecem que, se nós formos olhar para Atos, sempre foi oração, pregação e amor. É o melhor sistema de crescimento e revitalização de igrejas. Orem por pessoas. Preguem a palavra. Amem as pessoas. E certamente as igrejas serão revitalizadas. Por isso eu não acredito em modelos vindos de outras igrejas. Mesmo que isso possa fazer crescer. Reparem, se nós repararmos até nas 7 cartas em Apocalipse, nós nunca vemos isto, a crítica de Jesus, porque vocês não crescem. Não é? Nunca vemos Jesus a criticar a estatística. Vemos sim Jesus a criticar porque não estão a viver o Evangelho. Não é? Porque nós, se vivermos o Evangelho, não é? Se pregarmos o Evangelho, Deus de forma soberana pode fazer a igreja crescer ou pode não fazer a igreja crescer. Jeremias pregou o Evangelho de forma fiel e não se converteu ninguém. Mas pelo menos nós devemos fazer a nossa parte. Então, cuidado com o pragmatismo. Recentemente alguém fora da nossa igreja veio ter comigo, quase como aquela pessoa que vai ter com um advogado à procura de uma abertura na lei para tentar justificar um erro que fez. E então vai procurar o melhor advogado. Dizem que o melhor advogado é aquele que consegue descobrir, desculpem utilizar esta expressão, as brechas na lei para tentar justificar alguma ilegalidade cometida. O Filipe Marques já está a olhar de lado para mim, não é? Mas às vezes as pessoas vêm falar com os pastores para tentarem procurar alguma abertura na palavra de Deus para tentar justificar o seu pecado e justificar o pecado que a seguir iriam cometer, porque na ótica dessa pessoa, Deus quer acima de tudo as pessoas felizes. E normalmente a minha resposta a essa pessoa foi: Deus quer acima de tudo a tua santidade, não a tua felicidade. Deus quer acima de tudo que tu vivas de um modo santo. Por isso, não vamos tentar justificar os nossos pecados olhando para David e Batseba. Não vamos justificar os nossos pecados porque nós às vezes utilizamos David e Batseba, mas não olhamos para a consequência que David teve por causa do seu pecado. Olhamos só para, David fez aquilo, então eu também posso fazer. Isso não é estudar a palavra de Deus. E este tipo de mentalidade está a proliferar no nosso meio, quase que, desculpem a expressão, como uma praga. Uma praga que contamina muitas pessoas. Como também há outra coisa a acontecer. Semana passada eu falei de que hoje em dia há muitos jovens à procura de uma igreja que faça com que o louvor mexa mais com o seu corpo do que propriamente com a sua mente e coração. Mas também hoje em dia nós vemos as pessoas à procura de uma igreja não que seja fiel, mas sim uma igreja que diga amém ao seu estilo de vida. Uma igreja que não fale de santidade. Uma igreja que não fale do arrependimento, que não fale daquilo que é pecado. Uma igreja que fale apenas daquilo que é bom, dos benefícios. Seguindo este pensamento, para essas pessoas, os bons pastores
são aqueles que tentam contornar a palavra de Deus para que as pessoas possam viver a sua vida à sua maneira e sem se importar com aquilo que Deus diz. Eu sei, meus irmãos, que às vezes até pode ser um pouco cansativo para vocês podermos pregar ou poder pregar de forma expositiva e sequencial. Mas eu faço isso porque assim obriga-me a pregar todo o conselho de Deus e a não fugir dos versículos difíceis. Era muito mais fácil às vezes para mim fugir de certos versículos difíceis, mas pregando de forma expositiva e sequencial, tenho que pregar todo o conselho de Deus. E eu também não estou aqui para agradar as pessoas, mas para ser fiel a Deus. E eu peço também aos irmãos que me exijam sempre isso, fidelidade. No dia em que deixar de ser fiel à palavra de Deus, por favor, mandem-me embora. Ou deem-me um período de férias bem prolongadas. Temos que encontrar a resposta a esta questão. Queremos que Deus seja o Senhor das nossas vidas? Ou queremos ser o Senhor desse Deus que nós estamos a fabricar no nosso coração? Temos que cultivar e desejar cada vez mais um ensino centrado nas Escrituras. Enquanto pastor, desejo que a Igreja seja conhecida, acima de tudo, pelo amor a Deus e à sua palavra e pela necessidade que a Igreja tem de partilhar o Evangelho a toda a criatura. Sim, nós podemos servir a cidade, mas nós queremos, acima de tudo, evangelizar a cidade de Lisboa. Porque o maior problema do ser humano é o seu pecado. Sim, nós podemos ajudar e cuidar dos pobres. Com certeza, essa é uma consequência do Evangelho. Mas a nossa principal missão é transmitir o Evangelho. Porque o Evangelho transforma todas as áreas da vida. Estão a surgir agora aí esses falsos ensinos, que são apenas o buscar de teologias antigas, como a teologia da libertação, dizendo que a missão da Igreja é erradicar a pobreza e restaurar todas as coisas neste mundo. E nós sabemos que isso não vai ser possível, até porque Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco. Então, nós sim podemos ajudar as pessoas com dificuldade. Eu mesmo, em Tondela, quando fui pastor lá, abrimos uma loja social para ajudarmos cerca de 300 pessoas por mês. Mas esse não é o objetivo principal. Nós fizemos isso para podermos anunciar lá o Evangelho a essas pessoas. Eu espero ter sido claro neste ponto. Porque se não proclamarmos o Evangelho, meus irmãos, certamente há aí PSS que fazem melhor trabalho do que nós. Sendo assim, nós podemos tirar daqui algumas aplicações deste texto. Em primeiro lugar, se alguém estiver ao seu lado, conseguirá perceber se está a viver o Evangelho? Timóteo percebeu isso porque viveu ao lado de Paulo. Se alguém vivesse connosco, se alguém estivesse connosco 24 horas por dia, será que conseguia perceber o Evangelho na nossa vida? Ou apenas ia perceber quando vamos à igreja? E pegamos na Bíblia, até limpamos um bocado o pó da Bíblia para irmos à igreja. Hoje em dia às vezes já nem se usa a Bíblia, já é o telemóvel, não é? Aí já não há pó. Mas será que as pessoas conseguem perceber, através da nossa vida, o Evangelho, quem Cristo é? Paulo, através então da sua vida e do seu ensino, mostrou que era viver com Cristo. A vida de Paulo causou e continua a causar impacto porque viveu o que pregou. Viveremos nós o que pregamos ou ouvimos pregar? Precisamos de pessoas ao nosso lado que nos levem até Cristo. Precisamos de pessoas ao nosso lado que vivam como Cristo. Precisamos de pessoas ao nosso lado que vivam para Cristo. Mas precisamos de ser essas pessoas que vivem como Cristo, que vivam para Cristo e que levam a mensagem de Cristo.
Não podemos dizer que amamos alguém de verdade se não partilharmos com ela o Evangelho. A sua vida tem servido de estímulo para alguém? Que legado quer deixar nesta terra? Em segundo lugar, prepare-se para viver com as perseguições neste mundo, mas também com as suas seduções. Paulo avisou de forma clara que ele tinha passado por perseguição, tal como Jesus passou, e também iriam passar todos aqueles que querem viver a vida de forma santa. Tal como já vimos em Portugal, pela graça de Deus, nós não sofremos este tipo de perseguição neste momento. Hoje em dia, a maior perseguição que a Igreja tem é a tentação que o mundo tem para oferecer à Igreja. O diabo andou atrás de Jesus, tentando com aquilo que o mundo nos tenta, fama e poder. Jesus resistiu-lhe com a palavra, porque sabia que não havia outra forma. Se o diabo andou atrás de Jesus, não pense que não vai andar atrás de si. Então a Bíblia não é um amuleto na qual nós temos em nossa casa para que nos possa dar sorte e que nenhum mal nos possa acontecer. A Bíblia para nada vale se ela não for lida e vivida. Ter tentações não é pecado. Pecado é andar perto daquilo que nos pode tentar. Pecado é cairmos em tentação. Significa isto o quê? Que ter tentações ou sofrer tentações não é pecado. Pecado é se eu sei que isto me seduz, é eu andar aqui perto disto, porque eu sei que eu vou cair em breve. Porque é uma área fraca na minha vida. Então, se é uma área fraca, Paulo diz muito claramente a Timóteo, vimos isso, foge. Então, pecado é andarmos perto daquilo que nos pode tentar, como também cairmos nessa tentação. Então, sendo assim, no meu ponto de vista, que isto fique bem claro, a maior perseguição que hoje a Igreja sofre é a sedução. E a maior sedução que existe nos dias de hoje, por maior ridículo que isto possa soar, é o nosso eu. Aquilo que mais nos persegue é aquilo que mais nos seduz. Hoje em dia as pessoas não querem ter trabalho, não querem que o Evangelho as obrigue a mudar. Basta notar, por exemplo, o que está a acontecer com as famílias. E as famílias das nossas igrejas em geral. Cada vez mais há a cultura do descartar do que a cultura do reconciliar. Ai, meus irmãos, certamente que seria muito mais fácil para a Filipa descartar-me em certos momentos da nossa vida. Ai, com certeza que sim. Mas porque ela ama mais a Deus do que a mim, ela procurou sempre a reconciliação. Então, cuidado com a cultura do descartar, em vez de reconciliar. Deus nunca se descartou de nós. Logo, nunca nos descartemos daqueles a quem Deus colocou ao nosso lado. Terceiro e último lugar. Não importa quando e como vamos morrer. Importa, sim, com quem vamos morrer. O apóstolo Paulo, ao referir todas as coisas que passou, ele não estava a exaltar-se, ou a gloriar-se, ou a fazer-se de herói. Até porque ele foi muito claro quando escreveu aos Gálatas. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Ele sabia, sim, que os seus sofrimentos no Senhor Deus não eram em vão. Até porque toda a sua vida apontava em Cristo. É natural fugirmos do sofrimento. Nós não somos masoquistas. Mas que essa fuga nunca seja através do abandono das verdades do Evangelho. Também tememos o sofrimento, porque o sofrimento expõe a nossa vida e mostra quem nós somos na verdade. E aí percebemos o nosso verdadeiro caráter. Lembre-se que diante do seu sofrimento, por maior que ele possa ser,
sempre será muito menor do que aquele que Cristo Jesus sofreu no seu lugar. Não importa quando e como é que vamos morrer. Importa, sim, com quem vamos morrer. Todo o sofrimento nesta terra é temporário, mas a nossa libertação será eterna. Vivamos a vida com esta alegria. Que cada um de nós possa celebrar esta dádiva com alegria. Permitam-me terminar falando sobre a alegria que deve existir na vida da Igreja. Há pouco tempo fui convidado para falar numa igreja assembleiana. A alegria das pessoas, mesmo num ato de culto, num ato da pregação, aliás, foi um dia só de pregação de estudo bíblico. A alegria das pessoas de ouvirem a palavra era bastante grande. Quando eu afirmava alguma coisa, havia logo alguém a dizer amém. E, assim, quase que parecia a Salva quando se ri assim, das piadas que eu digo e mais ninguém se ri, não é? Surge logo um amém. E eu, meus irmãos, eu assustei-me com aquilo, não é? E depois percebi que é fruto de alguém que está a viver, que está a ouvir aquilo que está a ser dito com alegria, porque está a ser pregada a palavra de Deus. E por vezes, e falo por mim, por vezes nós somos ou estamos quase mortos quando estamos a celebrar a Deus. Cantamos com tristeza, ouvimos a palavra sem alegria, porque ainda não percebemos a alegria que há em Cristo. Que Deus nos possa ajudar e abençoar diariamente. Amém?